E aí, pessoal, bem-vindos. Vamos aguardar a turma chegando. Nove, 5 segundos para as 21h34. Dum, 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 dum. Oi, oi, dona Adelina. Bem-vinda. Vamos chegando aí. Já vamos começar. Pega o aviãozinho aí embaixo e vai enviando para os seus contatos. É só clicar nesse aviãozinho aí. Bum, 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 bum. E aí, como estamos? Tudo batuta? Vou te chamar ao vivo aí, pode? E aí, seu Laerte? Pode chamar vocês aí ao vivo? Sem Deus, sem Jesus. A minha alma estava longe do caminho de Deus. Eu era cego. Cuidado aí, hein? Tô chamando. Mas Jesus transformou. Só clicar em aceitar aí. Para mim, eu era pobre. Olá, pessoal, vamos lá chegando. Boa noite a todos. Como tá chegando aí? Temos algo muito muito especial para compartilhar com vocês. Espero que tenham passado um fim de semana abençoado. Estamos aí, infelizmente, somente ouvindo notícias a respeito de coronavírus. Como se um passe de mágica, todos os outros problemas do mundo tivessem acabado e só existisse esse, né? Muita coisa está acontecendo, muita coisa vai acontecer. Nós estamos aí sem a capacidade de discernir. Então, nossas transmissões, ela tem esse intuito de um momento de poder compartilhar, de poder falar do amor de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra de revelação, uma palavra de conforto, uma palavra de fé. Nós passamos o dia inteiro ouvindo toda sorte de coisas, a mente, a alma, o coração fica carregado. Você que está chegando, eu te convido a literalmente puxar a cadeira, sentar, quiser compartilhar conosco algo, fique à vontade. Mas hoje, a expectativa nossa é breve, estamos numa semana muito importante, semana da Páscoa, não é verdade? Semana Santa, semana de um feriado, de uma data muito importante para as nossas vidas. Mas e aí, como é que vocês estão? Como é que passaram de final de semana? Como é que está aí a quarentena, isolamento, a família de vocês? Meu coração, meu desejo é que
que todos estejam debaixo da santa e maravilhosa paz do Senhor. Eu tenho algo a compartilhar com vocês, um texto da Palavra de Deus, e em seguida a gente vai orar. Te convido, fique comigo. Vamos orar juntos. Eu quero poder, junto com você, orar pela sua vida, clamar ao Senhor pela sua casa, clamar ao Senhor pela sua família. Eu não sei, talvez, o que você esteja passando, mas certamente o Senhor está. Os irmãos que estão chegando, bem-vindos, né? Valdeir, Viviane, Fernanda, Silvana, Pastor Danilo, meu irmão, lá do Paraguai. Bem-vindos. Hoje é aniversário do nosso Goiás, hein? Deus te abençoe. Todos vamos lá chegando. Dona Maria da Glória. Eu queria compartilhar um texto com vocês, uma breve continuação daquilo que nós pregamos na noite de ontem. Então, se você tiver com a sua Bíblia na mão, não tente usar no celular não, para o Instagram é bastante instável. Eu queria falar um pouco sobre fé, uma fé que nós chamamos de fé operante. Então, pega a sua Bíblia comigo, vamos lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, e particularmente eu tomei uma decisão na minha vida e eu queria compartilhar com vocês. Eu estou levando a minha vida com muita seriedade e cuidado quanto ao coronavírus. Questão de álcool, né? Álcool 70%, questão de limpeza, mas a maior batalha do vírus está aqui, ó, na mente. Tem alguma coisa atrás desse vírus que a gente ainda não conseguiu discernir, porque além de adoecer as pessoas, oprime a alma. As pessoas estão angustiadas, as pessoas estão aí com medo, as pessoas estão confusas, as pessoas estão sem esperança. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. O livro de Marcos, capítulo 11, diz assim, nos versos de número 20 até o verso de número 26. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca, desde as raízes. Pedro, levantando-se, disse: Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste? Secou. Respondeu Jesus: Tenham fé em Deus. Eu asseguro que, se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoam-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Queridos, esse texto da figueira, logo depois daquele momento que Jesus entra em Jerusalém e é aclamado, Hosana, Hosana, que ele purifica o templo, tem aquela briga lá no templo. Bem, diz o texto que quando eles voltam de Jerusalém, eles passam na figueira que Jesus havia amaldiçoado. Que figueira é essa? Diz a palavra que Jesus teve fome. E quando Jesus teve fome, ele foi até uma figueira. Ele viu a figueira e ele falou, vou comer. Mas quando Jesus chegou, não tinha frutos. E então Jesus, ele amaldiçoa a figueira. Ele diz, nunca mais nasça fruto de ti. Naquele momento, eles continuam a jornada, mas ao retornarem, eles identificam que a figueira está seca até a raiz. Pedro fica surpreso e fala, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou está seca. Jesus, então, ele fala algo. Eu não sei vocês, mas tem algumas passagens da Bíblia que quando eu leio e fico parado assim dizendo, não é possível. Aí dá vontade de fechar e dizer assim, olha, ou eu não entendo, eu devo estar muito longe disso aqui. Ali diz o texto ali, olha, se você crer e não duvidar no seu coração a respeito de algo, você dirá a um monte, saia e vá para aquele lugar. Saia e precipita-te no mar. Quantas pessoas já não pregaram e forçaram o texto, dizendo que é monte de problemas, monte de dificuldades, monte de angústias? O texto está falando de monte mesmo, de montanha.
E quando eu busquei esse original e busquei esse significado e vi que o monte ali realmente era um monte, eu fiquei muito mais. Eu falei, gente, não é possível um negócio desse. O monte é monte. Mas aí eu estava falando, Senhor, que fé é essa? E aí eu fui buscando os textos paralelos, fui buscando os textos paralelos, e eu então entendi o que é essa fé capaz de operar milagre, essa fé capaz de produzir algo, de chamar à existência aquilo que não existe. Qual de nós não quer essa fé? Você já parou para pensar a respeito disso? Alguma vez você orou na sua vida pedindo dom da fé? Já fez essa oração? Você já ajoelhou diante de Deus com o coração quebrantado? Diz, Senhor, me dá fé. Senhor, ajude a minha fé. Senhor, gera em mim fé. Porque a palavra de Deus diz que tudo parte dele e vem dele, né? Então eu olhei o texto e aí o texto diz assim, olha, qualquer um que pedir em oração, crendo que já receberam, assim sucederá. Eu estava pensando um pouco a respeito dessa fé. Porque se você olhar para a Bíblia, você vai ver Jesus curando por meio de uma imposição de mãos, às vezes por meio de uma palavra, às vezes Jesus ele vai até a pessoa, muitas vezes Jesus nem foi até a pessoa, às vezes a pessoa teve que crer, às vezes a pessoa não teve nem vida, estava morto, alguém creu. Então é interessante a gente entender, porque eu não sei vocês, mas eu acho que cada um de nós tem algo na vida que a gente fala assim, olha, isso aqui é só Deus. Eu, particularmente, eu tenho um monte, não sei vocês. Tem algo na nossa vida que a gente fala assim, quer saber, olha, isso aqui eu não consigo, é só Deus na minha vida. E eu acredito que esta área, a área que somente Deus pode operar, talvez seja a área que Ele deseja operar. E eu queria que neste momento você pensasse um pouco a respeito disso. Jesus disse nesse evento da figueira, se nós tivermos fé, se nós pedirmos algo ao Senhor, em oração, crendo que já recebemos, isso sucederá, isso vai acontecer. Então eu tentei falar assim, Senhor, mas que tipo de fé é essa? Porque eu não sei você, é tão frustrante quando a gente pede, pede, pede e não recebe. Pede, 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 a coisa não acontece. Parece que não acontece nada. A gente se sente fraco, a gente se sente frio, a gente se sente inútil às vezes, né? Mas eu acredito que o Espírito Santo trouxe essa revelação. A live hoje vai ser bem rápida. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, perdeu. Vou deixar aí salva. Mas você que entrou, queridos, nós temos esse desafio. Que fé é essa capaz de transportar montes? Que fé é essa que Jesus disse que se nós pedirmos por meio da oração, crendo, vai acontecer? Que fé é essa capaz de mover o mundo espiritual? A primeira coisa que eu e você precisa entender é o meio pelo qual o Senhor disponibiliza qualquer tipo de ação. É o meio da oração. E precisamos entender que a oração é algo que vai além de falar ou de ouvir Deus. A oração tem um poder de transcender. O que é isso? Ela consegue trazer a realidade do céu, que é de uma dimensão espiritual, para a terra, que é uma dimensão natural, e muitas vezes é capaz de influenciar também algo daqui na terra, influenciar a dimensão celestial. É algo bem louco. Mas a palavra de Deus fala a respeito de crer, de olhar para o futuro, com a perspectiva de nos transportarmos para o futuro. Eu sempre tenho pregado e tenho dito que nós, seres humanos, o nosso corpo, a nossa vida, está sujeita ao tempo e ao espaço. Ao tempo chamado agora, ao tempo chamado hoje. O passado é algo que não volta e o futuro é algo inatingível. Todas as vezes, eu sempre tenho dito nas palavras, e quando você chega no futuro, ele se torna presente. Verdade ou não é?
Mas eu vou trazer agora para você um segredo, uma dica, que isso pode mudar a história da sua vida, a história da sua família, a história do seu ministério, tá bom? A questão da o Deus que trabalha, Deus que age de forma independente, ou seja, a sua vontade ela é soberana e para a honra e glória exclusiva dele, mas existe um agente pelo qual Deus opera, que é o ser humano. Deus não depende do ser humano, mas todas as vezes que Deus vai realizar, que Deus vai estabelecer o seu propósito, ele levanta um ser humano. Quando Deus queria libertar o seu povo, ele levantava um homem ou ele levantava uma mulher. Foi assim com Débora, foi assim com Gibeão, foi assim com Sansão, foi assim com tantos outros juízes, foi assim com Moisés, foi assim com Davi. Quando Deus quer operar alguma coisa, quando Deus quer fazer alguma coisa nesse mundo, todas as vezes que Deus interviu na história da humanidade, Deus levantou um homem, Deus levantou uma mulher. Então, quando eu estudo e eu leio Marcos 11 a respeito desse momento que Jesus encontra Figueira, e ele fala para os seus discípulos, se você orar, se você pedir algo em oração, crendo que você já recebeu, assim vai acontecer. Quantas vezes eu não dobrei o joelho no chão e eu fiquei, ao invés de orar para Deus, eu fiquei repetindo para mim mesmo: eu creio, eu creio, eu creio. Como se Deus não tivesse ouvido do primeiro eu creio. Mas eu descobri que, na verdade, eu não estava orando para Deus. Eu estava tentando convencer a mim mesmo que realmente eu acreditava. E eu ficava lá: eu creio, eu declaro, eu tomo posse. Como se fosse pelo muito falar convencesse Deus a respeito de alguma coisa. Mas eu disse, os irmãos que entraram agora, eu sempre prego que o ser humano está sujeito ao tempo e ao espaço, preso no agora. O passado não volta, não volta. Ouça isso. Se você trazer isso para sua vida, você vai ser curado de muitos problemas. O passado não volta. Não tem como consertar o passado, tá bom? Como assim? Não tem como. Queridos, não tem como consertar o passado. Você pode aprender com ele, mas consertar o passado você não conserta. E o futuro, ele ainda você nunca vai atingi-lo, porque todas as vezes que você alcança o futuro, ele se torna presente. Você entende isso? Não tem como consertar o passado? Vou tentar explicar isso para você de uma forma muito, muito simples. Vamos supor um exemplo. Imagina um jovem que tenha sido violentado quando criança, certo? Imaginou a cena? Então tá. Esse jovem, ele tem o trauma da violência que ele sofreu. Ele pode matar a pessoa que fez essa violência, ele pode prender a pessoa, ele pode fazer a justiça, ele pode passar por um processo de cura, ele pode passar por um processo de libertação, mas o passado dele nunca vai sumir. Sempre vai ter acontecido aquilo. Quer um outro exemplo disso? Vamos supor, uma pessoa que está casada, e infelizmente essa pessoa passou por um processo de traição e separação. Ou seja, essa pessoa ficou profundamente machucada com isso. E não se engane, talvez quando eu falo que essa pessoa separou, a gente sempre pensa nas pessoas de fora, quando a gente fala sobre traição, sobre separação, queridos. Não é pelo fato de estarmos dentro de uma igreja que isso diz que a gente é uma pessoa certa, não. Existe muito joio. Eu vou repetir isso, existe muito, muito joio no meio dos trigos. E aí a pessoa foi, traiu, separou, processo de separação doloroso. Essa pessoa passou por um processo de libertação, perdoou o seu cônjuge que traiu, conheceu uma nova pessoa. Teoricamente, essa pessoa foi a maior bênção na vida dela. Conheceu, namorou, pediu propósito, casou de novo, é feliz, é 300% feliz. Aí você fala, essa pessoa superou o passado.
Não, pode até ter superado. O passado não volta. Não tem como. O que aconteceu está acontecido. Não tem como mudar. Você pode perdoar uma mágoa. Você pode superar no sentido de conquistar mais do que perdeu. Você pode, eventualmente, numa tristeza, ter uma alegria maior do que a dor, ter uma realização maior. Mas quando você entende que o passado, ele fica no passado e ele nunca mais volta, o que passou, passou e nunca mais volta, e qualquer coisa que você faça no presente não muda o seu passado. A realidade do seu presente é que está mudada. Talvez uma experiência que você teve no seu passado te levou a ter um presente totalmente, né, deturpado. E aí você consegue processar essa experiência do seu passado, e isso faz com que o seu presente muda e, consequentemente, você vai colher coisas novas no futuro. Mas o passado não consegue mudar. Se você fizer algo agora, o passado que passou continua sendo seu passado na sua vida, sua história. Entende isso que eu estou falando? Quando você compreender isso, você vai entender o que eu falo sobre a perspectiva de entender as limitações do ser humano. O ser humano, como eu sempre prego, ele está preso, sujeito ao tempo agora. O passado nunca mais volta. Você pode perdoar uma pessoa que te traiu, e deve, tá bom? Existe um pregador que fala assim, olha, se um homem mau te machucar, perdoa, para que não exista dois homens maus. Então, se o seu passado, você pode perdoar uma tragédia, você pode consertar um erro, você pode ressignificar uma experiência, você pode fazer tantas coisas a respeito do seu passado, mas o seu passado sempre vai existir. Entende isso? O que você não pode, como filho de Deus, é permitir que o seu passado determine o seu presente. Que o seu passado ele determine o seu agora e, consequentemente, a colheita do seu futuro. Da mesma forma como o passado ele não volta, o futuro ele não, ouça, o futuro ele não é possível você atingi-lo, porque todas as vezes que você chega no futuro, ele se torna um presente. Então, o futuro é inatingível. Estamos presos ao tempo do agora. Mas eu queria ser bastante contraditório. Até engasguei. Porque o texto de Marcos 11, Jesus fala, olha, e se vocês pedindo algo em oração, então vamos imaginar a cena orando. Papai do céu. E crer, e crer, e crer que você já recebeu. Outras versões diz, não duvidar. Isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Tem uma condição. Segura aí, daqui a pouquinho chega nela. Nesse momento, eu queria que você entendesse então algo. Muitos de nós vivem atrás da provisão. O que é a provisão? É a manifestação de algo que supre uma necessidade. Se eu estou com fome, eu estou atrás da provisão de comida. Se eu estou precisando de dinheiro, eu estou atrás da provisão de dinheiro. Se eu me sinto carente, eu estou atrás da provisão de afeto. É algo que foi provido, é algo que foi disponibilizado. Nesse entendimento, eu preciso entender que antes da provisão é necessário que haja a visão. Segura aí, vamos paulatinamente. Nós estamos trabalhando com você hoje sobre a perspectiva de uma fé capaz de transpor os montes. Quando nós entendemos que a visão ela vem antes da visão, da provisão, você então vai falar da palavra provisão bem devagar. Provisão. Em prol de uma visão. Provisão é o recurso necessário para o cumprimento de uma visão. Eu me lembro muito do livro e do filme, né, da Alice no País das Maravilhas, daquele cristão que na verdade era um matemático. Ele, quando Alice encontra o gato,
E ele fala para assim, Alice, você vai para onde? E ela fala, eu não sei para onde eu quero ir. E então o gato responde para ela, para aquele que não sabe para onde não quer ir, qualquer lugar serve. Quando você não tem direção, qualquer caminho é um caminho a ser trilhado. Nessa perspectiva em que eu contemplo um panorama na minha frente e uma visão a ser buscada, conquistada, antes de eu ter qualquer tipo de provimento, eu vou entender então como orar. Nós imaginamos que o nosso desejo, ele é a resposta da revelação de Deus. Que o Senhor, quando ele vai agir nas nossas vidas, ele age por meio de um sentir. Olha, eu estou sentindo que isso é de Deus. Eu estou sentindo que aquilo é de Deus. Ei, olha para cá. A palavra do Senhor diz que tome cuidado com o seu coração, porque ele é enganoso. Quando nós passamos a servir a Deus, nós temos um norte a seguir, chamado Palavra do Senhor. Quando nós temos um norte e nós sabemos qual é a vontade de Deus, as nossas orações se tornam eficazes. Mas nesse momento o Espírito Santo começa a agir na minha e na sua vida. E então nós começamos a manifestar no mundo natural a, a poder e a essência do céu, que é o mundo espiritual. Nós começamos a nos conectarmos ao celestial e o celestial começa a impactar as nossas vidas. Mas tudo isso partindo de uma perspectiva da vontade de Deus. Então ouça, eu disse que nós não podemos ir para o futuro. Não é verdade? Mas existe algo que pode. E você sabe o que é? Alguém sabe o que é? Vou dar aí alguns segundos para poder dar o delay. Eu não posso ir para o futuro, meu corpo está sujeito ao tempo e ao espaço. Mas existe algo que pode tocar o futuro. Alguém sabe o que é? Vamos lá, queridos. Hã? Hã? Alguém sabe o que pode tocar o futuro? Escreve aí. Deixa eu fazer aqui, ó. Ó, peraí. Então tá. Tá todo mundo aí com fome ainda, hein? Tocar o futuro. Tocar o futuro chama-se legado. Existe um homem de Deus chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. O que pode tocar o futuro, meu irmão, é a sua fé, não é apenas oração, não é apenas a questão de Jesus. É isso aqui, ó. Ó, você pode se transportar por meio da oração. A oração, ela pode dar essa visão para você. Parabéns, dona Rayane. A oração, ela consegue te dar essa perspectiva. Como eu disse, a oração, ela consegue fundir por meio do Espírito de Deus, o natural e o espiritual. Quando você estiver orando, peça ao Senhor que te permita ver. Jonathan Edwards, ele orou para a sua geração. Ele orava pelos seus filhos. Ele orava pelos seus netos. Ele orava pelos seus bisnetos. Jonathan Edwards, ele visitou a sua posteridade. Ele abençoou e orou pelos seus filhos. Ele abençoou e orou pelos seus netos. Ele abençoou e orou pelos seus bisnetos. Depois você pesquisa na internet o legado de Jonathan Edwards. Da linhagem de Jonathan Edwards. Um homem de Deus. Os Estados Unidos fizeram um trabalho chamado A Descendência de Jonathan Edwards e a Descendência de um homem ateu. E eles começaram a pegar, claro que toda regra tem a sua exceção, começaram a pegar a linhagem de Jonathan Edwards. Saíram políticos, saíram advogados, saíram juízes, saíram desembargadores, um vice-presidente da República, muitos pastores, muitos missionários, grandes homens e mulheres de Deus, da linhagem de Jonathan Edwards.
Meus queridos, quando pegaram a linhagem de Ateu, eles estavam lá, isso é documentado, depois eu posso passar o link para vocês. Diz ali que a linhagem desse homem tinha muitas pessoas que viviam problemas de saúde mental, problemas com vícios, problemas com prisões, assassinatos, mortos. Obrigado, obrigado. A irmã, a irmã Denise está dizendo, é verdade, construíram uma faculdade. Se eu não me engano, tem 2 ou 3 reitores de faculdade na linhagem de Jonathan Edwards. O que eu estou dizendo isso para você? Nós estamos vivendo agora, mas pelos olhos da fé, por meio da graça de Deus e da oração, nós conseguimos, ouça, nós conseguimos tocar não apenas a nossa realidade, mas nós conseguimos transportar por gerações. É isso que está lá em Deuteronômio, que por causa da graça e do amor de Deus em favor dos seus, ele visitaria até 1000 gerações. Quantas vezes você esteve na sua casa, você que tem filhos, e contemplou o seu filho na faculdade, contemplou o seu filho e orou por isso? A oração, ela tira você desse campo do hoje, do agora, do tempo e do espaço, e você consegue então transitar por meio de um vórtice temporal, né? Fui longe demais agora, coisa de louco. E você consegue então contemplar, meu querido irmão, o processo de libertação na minha vida, muitas vezes por meio da oração. Eu tive que entrar nessa dimensão, não na dimensão natural. Eu disse várias vezes no início da live, o passado nunca volta. O que aconteceu, está acontecido. Mas quantas vezes eu tive que me transportar para alguma experiência do meu passado? Uma experiência que, naquela época, com aquela idade, com aquela perspectiva de mundo, eu sofri aquele baque, pá, e aquilo gerou um trauma na minha vida. Só que anos depois, eu tive um encontro com Jesus. E a minha perspectiva de vida mudou. O que eu fiz então? Ao invés de eu ficar preso no presente, com as amarguras do meu passado, com aquela pessoa que não tinha tanta perspectiva, aquela pessoa que não tinha tanta fé, não tinha a luz de Cristo, não tinha a compreensão do que é graça de Deus. Ao invés de eu trazer a figura daquele que foi machucado, daquele que foi ferido, cheio de amarguras, cheio de reservas, ao invés de eu trazer nesse cara do passado, que sou eu mesmo, bem louco, né? E deixar esse cara encostado no meu presente, impedindo que eu viva a plenitude da graça, impedindo que eu desenvolva os dons e o propósito de Deus na minha vida. O que eu fiz? Deixei esse cara no passado. E ao invés dele me visitar, eu fui visitá-lo. Por meio da oração, por meio da compreensão do sacrifício de Cristo, por meio da compreensão da cruz do Senhor. Eu que viajei nesse vórtice, né, temporal, até o meu passado, até aquele momento, o exato momento em que eu fui machucado, que eu fui traído, que eu fui ferido, que eu fui, de alguma forma, né, gerado em mim algo que me marcou. Então, o que eu faço? Né, nessa perspectiva que eu entendo que a oração tem um poder inimaginável, incompreensível, de nos desconectar do nosso tempo e espaço. E nós então conseguimos contemplar a nossa vida a partir de uma perspectiva que não é o agora. Então, ao invés de eu permitir que os acontecimentos do meu passado, que eles venham e me aprisionem, que eles venham e me sufoquem, gerando carga, gerando peso, gerando opressão, gerando algum tipo de situação que me impede de romper. O que eu fiz então? Ou o que eu faço quando isso tenta acontecer? Eu permito que o meu passado
permaneça no passado. O passado, olha para cá, ele nunca vai mudar. O que aconteceu, está acontecido e pronto. Não é pelo fato de que ele não vai mudar que uma atitude errada que eu ou você tenha tido não nos leve ao entendimento que precisamos arrepender. Mas o passado não volta. Se você for lá e fez alguma coisa errada com alguém, você pode pedir perdão, a pessoa pode te perdoar, mas o que você fez está feito. Não tem como você desfazer. Tem como você reparar. Desfazer, não. O passado não volta. Mas você pode ir lá. Como você... Eita Deus! Isso aqui é cura para a sua vida. Preste atenção. Oi, dona Lani, Rafael, Cristiane, Marcelo Pardal, Irlene. Bem-vindo todos. Peguem essas dicas aqui, coisa linda. Olha lá. O problema é que muitos de nós vivem no presente, trazendo e carregando coisas do passado. E tentamos muitas vezes mudar o nosso passado. O passado não muda. Você tem que aceitar o passado. Aceitar não é concordar. É aceitar que o seu passado existe. Seja ele bom, seja ele ruim. E então, o passado não muda. Mas como você se sentiu em relação àquela experiência, Deus pode mudar isso na sua vida. Como você reagiu e continua reagindo diante dessa experiência, Deus pode mudar isso na sua vida. E tudo isso começa por uma coisa chamada oração, que te transporta do mundo natural para o mundo espiritual. Ela funde céus e terra, então você consegue transportar para o tempo e o espaço. Então você volta por meio da oração. Você continua fisicamente aqui, mas você está contemplando aquele momento. E então você vai confrontar aquela experiência dolorosa que gerou trauma, amargura, decepção, dor, com a revelação de quem é Cristo na sua vida hoje. E com isso vai estabelecer o processo de cura e de libertação na sua vida. Exemplo. Você fez algo e você machucou alguém. Se você feriu alguém, a palavra de Deus te ensina que você precisa ir até essa pessoa e você precisa se arrepender, você precisa confessar o seu pecado, você precisa demonstrar arrependimento. Não adianta você ter machucado o Zezinho e pedir perdão, você peca no varejo e pede perdão no atacado. Não. Você errou com alguém, vá até essa pessoa e confesse o seu pecado. E arrependa da sua dor. Arrependa do seu erro. E a demonstração do seu arrependimento vai ser quando você não praticar isso de novo ou você não repetir o mesmo erro com outra pessoa. Pastor, mas e se essa pessoa já morreu? Meu irmão, se já morreu, aí é com Deus. Porque se essa pessoa não está mais viva, não tem por que ela te perdoar mais, concorda? Então você confessa para o Senhor. Pastor, mas se essa pessoa não quiser me perdoar, aí já não é mais problema seu. Você não precisa ficar prisioneira da falta de perdão de ninguém. Mas como filho de Deus, nascida de novo, que vive sob a perspectiva da revelação da cruz, alguém que compreende a graça de Deus, que não merecia, mas mesmo assim é amado e perdoado de Jesus, não pode ficar em dívida com ninguém. A palavra de Deus diz que a ninguém fiqueis devendo nada a não ser o amor com que deveis amar uns aos outros. Então, o que nós estamos explicando aqui? Nós estamos explicando como que funciona uma oração que transporta montanhas. E acredite, você que chegou agora, é montanha de verdade, viu? Nesse entendimento, você entendeu como você deve proceder com alguém que você magoou. O passado não volta, mas como você se sentiu ou como você fez alguém se sentir, isso pode ser mudado. Alianças foram quebradas, laços foram rompidos, e em Cristo Jesus há a possibilidade disso ser mudado. Não no passado,
presente. Mas você precisa confrontar quem você é hoje com quem você foi naquele momento. Da mesma forma, existe muitas vezes a situação em que você não é a parte ofensora, mas ofendida. E aí eu te convido então a fazer essa mesma visita, a visitar o seu eu do passado, a visitar a pessoa que você foi naquela época, talvez imatura. Talvez você fique prisioneira com algum namorado, namorada que te machucou. Talvez você não rompe mais em algum relacionamento, porque você fica transportando para os seus relacionamentos as pessoas que você conviveu ou alguém que você relacionou há tantos anos atrás. Talvez realmente essa pessoa não honrou a relação com você, essa pessoa ela te traiu, mas talvez você também fosse muito infantil naquele momento. Não estou justificando traição, misericórdia. Mas estou dizendo que também você não tinha uma perspectiva de maturidade, nem para relacionar. É importante que você, então, por meio da oração, visite então o seu passado e então confronte alguma situação que você tenha vivido, que te trouxe dor, e que você então libere isso no seu coração. Entenda isso. Libere isso no seu coração. Perdoe, perdoe e vá viver a sua vida. Tá bom. Agora, olhando para o futuro, se a oração, ouça bem, se a oração tem a capacidade de me transportar ao passado e fazer com que as experiências que eu tive no passado sejam ressignificadas, é possível, em um outro momento, eu visitar o meu futuro? Sim. Lembra que eu disse de Jonathan Edwards? Jonathan Edwards orava pelo seu futuro, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelos seus bisnetos. Homens e mulheres que nunca chegaram a conhecer Jonathan Edwards. Homens e mulheres que nunca sequer tiveram um momento de triscar em Jonathan Edwards. Porque quando eles nasceram, Jonathan Edwards já estava morto. Jonathan Edwards já estava enterrado. Meu querido irmão, contemple a gloriosa graça de Deus e o poder transcendente da oração. O corpo daquele homem estava enterrado. Pega essa. Mesmo assim, as orações dele estavam vivas. Eita Deus! Pensou em coisa louca essa? O cara já morreu. O cara já foi enterrado, né? Talvez não existe nenhum familiar, a não ser por foto, que conseguiria imaginar qual era a lembrança. Imagine então você, que vive hoje, e talvez você é abençoado pela oração de um bisavô seu, que você nem viu, nem conheceu, que já está morto há muitos anos, mas a oração dele alcançou você, abençoou você. Se a oração tem esse poder de me fazer visitar o meu futuro, por que, ora, eu não posso, então, criar perspectivas de futuros diante do Senhor? Será que o Senhor criou uma mente tão inteligente como a sua, como a minha, para que a gente não raciocinasse e não criasse uma idealização disso? Porque o texto que nós acabamos de ler e estamos agora estudando, ele fala que se nós orarmos a despeito de algo e crendo que nós já recebemos, vai acontecer. Ou seja, eu estou orando no presente por algo que eu quero no meu futuro, e eu oro, e eu entendo, e eu recebo como se já tivesse recebido, mas ainda não recebi. É louco, né? Ou seja, a oração celebra o futuro como se passado fosse. A oração te leva a contemplar algo que ainda não aconteceu, como se tivesse já acontecido. É essa visão que muitas vezes falta na minha e na sua vida. É essa visão. O problema é que a nossa visão é uma visão humana, consequentemente mundana. E quando existe esse tipo de visão, Deus não tem compromisso nenhum. Agora, quando a nossa visão
ela está alicerçada na palavra. Então nós conseguimos contemplar, queridos irmãos, e nós conseguimos trazer do futuro as bênçãos de Deus como se presente fosse. Ok? Pega essa. Valeu, Rai. Vamos lá. A oração me transporta para o passado. Ok? Mas temos que ter maturidade. Passado não muda. Como eu me senti em relação à experiência, sim. Eu posso entender que eu não tinha condições, que eu não tinha emoção, que eu não tinha maturidade, que eu não tinha revelação. E então eu vou entender a minha experiência do passado partindo da perspectiva da revelação da cruz de Cristo que eu tenho no meu presente. Ok. Mas e o futuro? Como que eu posso, então, permitir que eu também vá ao futuro? Lembra disso? É claro que eu e você, como filho e filha de Deus, depende da aprovação, da bênção e da resposta de Deus. Mas é necessário que a gente comece, então, a provocar algo nesse mundo natural para que isso seja manifesto no mundo espiritual. Entendeu bem isso? Abraão, vem cá. Olha, o que você está vendo, Abraão? Senhor, eu estou vendo as estrelas do céu. Conta, Abraão. Para que Deus mandou clicar a contar as estrelas? Senhor, eu não posso contar. Entendeu, né? Abraão, olha as areias do deserto aí. Olha, pisa. Conta os grãos da terra. Senhor, eu não posso contar. Você entendeu a dura tarefa que eu te pedi, Abraão? Por que você não consegue contar as estrelas do céu e nem as areias da terra? Porque são inúmeras. Assim será a sua descendência. Jesus disse que esses homens viram o seu reino. Esses homens contemplaram o futuro no presente. Esses homens tiveram uma perspectiva do chamado e do propósito de Deus, como se estivesse vivendo. E eles rumaram nisso. Os heróis da fé estão cheios de homens dessa forma. Gibeão, quantos homens você tem? 318. Ok, vamos para a guerra. Aquele moço que é discípulo de Eliseu, ele estava apavorado porque ele viu o exército. E Eliseu então fala para ele, cara, os que estão do nosso lado é muito maior. Mas a visão do moço de Eliseu não conseguia contemplar o que estava no mundo espiritual. E então Eliseu ora dizendo, Senhor, que ele possa ver. E então ele começou a olhar as colinas e ele viu o exército celestial, que era muito maior do que o exército terreno. É isso que eu queria que vocês entendessem. O que falta na vida nossa, como crente, cristão, filho de Deus, não é provisão, é visão, é convicção de um propósito, é convicção do que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Porque quando nós temos, está lembrado de Eliseu? O Senhor chama Eliseu e Eliseu tem lá e ele cuida de uns bois, e ele cuida de ter umas carroças. O cara quebra as carroças, mata os bois e faz um churrasco. Ou seja, para onde eu vou agora? Eu não vou voltar. Eu não sei. O problema nosso é que a gente quer viver a nossa. Isso vai doer. A nossa vidinha medíocre. E a gente quer trazer Deus para essa realidade. Querido, para. Deus ele vive em uma outra dimensão, na dimensão da eternidade. O Senhor contempla a eternidade e você quer trazer ele para o seu mundinho de birrinha, de picuinha, de ninininha. Não, deixa Deus quieto na dele, não torra a paciência não. Agora, quando você entender a grandiosidade de Deus, do propósito dele, você fala, Senhor, qual que é o teu chamado? Aí Deus fala, olha, eu te chamei para ser uma bênção, para ser uma bomba espiritual, para fazer a diferença nessa geração. Entende isso?
eu vou resumir isso para te revelar, para te confessar algo que eu estou sentindo. Eu não sei o resultado desse trem do coronavírus. Não sei. A igreja está fechada, amanhã vamos abri-la na parte da manhã e vamos abrir todos os dias de manhã durante a semana. Vamos continuar com transmissões pela internet. Né? Tem a minha família, as pessoas mais importantes da minha vida fazem parte do grupo de risco. Entende? Eu não sei se a igreja, nós vamos continuar. Eu conto com Deus acima de tudo. Eu conto com a fidelidade e com a generosidade de vocês para, junto com os nossos dízimos, pagar as nossas despesas, mas eu não sei se a igreja vai permanecer ou não aberta. Não sei. E aí, pastor? Minha irmã? Meu irmão? Eu acredito em algo. Eu estou no dia 6 de abril de 2020. E a única coisa que existe de certeza dentro do meu coração é que, ouça bem, é que Deus está fazendo alguma coisa. Mãe, a senhora não pode ir para a igreja amanhã. Fique em casa. É que Deus está fazendo algo. E se é Deus que está fazendo algo, meu irmão, eu recuei. Senhor, misericórdia, perdão, perdão, perdão. Ai de mim, Senhor, ai de mim, perdão. Senhor, tem misericórdia do seu povo. Perdão, Senhor, abençoa o seu povo. Perdão, porque Deus está fazendo alguma coisa, meu irmão. O mundo, a igreja e as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Isso pode acabar agora na Páscoa. Seria louco, não seria, gente? Olha, eu vou viajar no futuro, daqui uma semana. Cara, dia 12. Olha que coisa linda. Estou contemplando dia 12, dia da Páscoa. Alguém noticia. Encontrou a cura do coronavírus. Gente, é muito louco se isso acontecesse, né? Pensa que coisa maravilhosa. No dia da Páscoa, surgisse a cura desse vírus. Seria muito louco. Seria o roteirista de Deus, ele tinha ganhado vários Oscars, porque o cara é muito fera. Seria como se fosse um novo sangue espargido nas portas, né? Mas só coisa da minha cabeça aqui. Mas aí o que eu quero dizer, meu irmão, é que se é Deus que está trabalhando, então eu posso transformar isso em bênção. Então eu estou com a Josi, com a Letícia Vitória, né? Tem dias que estão muito difíceis, mas a gente vai lá para o quarto, abre a Bíblia, lê a Bíblia. Estamos lendo Lucas. Está sendo tão gostoso. Oramos, estamos orando. Aí eu liguei para meu filho e falei, cara, alguma coisa está acontecendo. Guarda a sua vida, guarda seu coração. Aí eu tô pregando, pregava só domingo, e olha lá, pregando todo dia, falando de Deus todos os dias aqui com vocês. E eu quero dizer que alguma coisa de muito bom pode vir a acontecer. Eu acredito nas palavras do David Wilkerson. Ele fala que tudo isso pode culminar numa terceira onda de um grande avivamento que vai terminar com a volta de Cristo. Jesus disse que se nós orarmos e crermos que já recebemos, isso vai acontecer. Isso te leva muito mais do que ser precipitado naquilo que eu falo. Me dá, me dá, me dá, me dá, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. Cadê, 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 cadê? É entender a visão, a perspectiva de qual é a vontade de Deus para a sua vida, para a sua família, para as pessoas que você ama, seu trabalho, para você. Diante disso, a gente pode orar. E quando Deus tem um propósito, mar se abre, sol para, multidões caem. Finalizo dando um exemplo, temos apenas poucos minutos, o exemplo do cerco de Josué com Jericó. Foram 7 dias, cada dia uma volta. No 7º dia, 7 voltas. Foram 13 voltas. Eu tenho um livro aqui em casa, muito bom, chamado
A História de Israel, de John Bright. Muito bom. E a história de Israel narra que quando eles começaram a rodear, e eles jogaram aqueles cântaros no chão, e eles começaram a gritar, uá! Diz que os muros caíram de dentro para fora. Mas foram 7 dias contemplando, olhando para aquele muro. Deus que mandou. Olhando para o muro, foi Deus que nos chamou. Olhando para o muro, Deus abriu o mar. Olhando para o muro, é Deus quem nos conduz. Olhando para o muro, estamos aqui igual doido, igual bobo, dando voltinha. Mas é Deus que mandou. E se Deus que mandou, esse muro vai cair. Antes da provisão, vem a visão. Antes da visão, vem a direção de Deus. Se você vive pela direção, você vai ter uma visão. Se você tem visão, Deus vai mandar a provisão para a sua vida. E se você acredita que o futuro da sua vida está guardado nas mãos daquele que te chamou, então o seu coração vai ter paz. E aí você não vai ser mais doente por estar vivendo com o passado no presente e nem ansioso por estar trazendo o futuro para o presente. Você vai viver o seu dia, porque sabe que todos os seus dias estão guardados e guiados pelo nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Depois, qualquer dúvida, você pode mandar perguntas e nós vamos, com o maior prazer, responder todas elas. Peço que você, ao final dessa transmissão, aproveite aí, tem embaixo um aviãozinho, compartilhe com seus contatos, para que as pessoas então possam receber essa mensagem, uma mensagem de fé e de esperança em suas vidas. Amém? Eu quero orar com você, ora comigo, mas quando eu for orar por você, você vai orar por mim. Combinado? Então, aonde você estiver aí na sua casa, você vai neste momento orar pela minha vida, abençoar minha vida, minha esposa, meus filhos, a igreja, e eu vou orar por você, pela sua família agora. Os irmãos que entraram na metade para frente, eles depois assistem desde o começo lá para não perder tudo aquilo que certamente o Senhor falou conosco hoje. Amém? Então vamos fazer essa troca? Eu vou orar por você, pela sua família, e você vai orar por mim e pela minha família. Combinado? Senhor Deus, eu oro pela vida desse seu filho, dessa sua filha. Eu quero aqui, Deus, em nome do teu filho Jesus, liberar uma palavra de bênção, Pai. Dias difíceis estamos vivendo, mas acima de tudo, cremos que são dias que permanecem absolutamente no controle do Senhor. Então eu peço que o Senhor venha visitar essa família com a paz, com a provisão do Senhor, que toda enfermidade seja repreendida dessa casa em nome de Jesus, que toda a artimanha do inimigo querendo trazer medo, sem falta de esperança, falta de uma perspectiva de futuro seja repreendida em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Como a irmã mesmo disse, dias melhores virão. O melhor do Senhor está por vir. Eu creio, ó Pai. E nessa noite, nessa primeira transmissão da semana, eu quero liberar essa palavra de bênçãos sobre a vida, sobre a família, sobre o lar de cada irmão, que eles tenham uma noite de paz, de descanso e de repouso, de muita tranquilidade na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Ora por mim? Eu preciso muito de oração. A palavra do Senhor diz: em paz eu me deito e logo eu pego no sono. A paz não é a ausência de problemas, mas é a certeza de que, apesar dos problemas, temos um Deus que está cuidando e que continuará cuidando de cada um de vocês. Amém? Tenham paz. Não porque vocês não têm problemas, mas tenham paz, porque Deus cuida e continuará cuidando de vocês. Tenham paz. Não porque vocês não sofrem, mas porque, apesar do sofrimento, Jesus Cristo ama cada um de vocês. Tenham paz, porque Jesus venceu, e por ele ter vencido, vocês também já venceram.